período, quando fechou, né, a emissora, eu lembro que houve uma comoção na cidade, né, um baixo assinado, muitas pessoas, né, participaram. Então foi também um momento bem assim, que vai ficar na história de uma forma bem marcante, né, porque a gente viu o que é Flores sem a florescer durante esse período, e eu tenho certeza que nenhum de nós quer que isso aconteça mais, porque florescer é a voz do povo de Flores. Então, realmente, nesse acontecido aí foi a prova definitiva que é o que a gente sempre escuta. Flores antes da florescer e flores depois da florescer é outra coisa. Então, não dá mais para viver sem a nossa querida emissora. Então, Adelmo, fala pra gente também como é que foi essa parte inicial que os meninos entraram, a questão da locução, os primeiros programas que foram apresentados aqui na emissora. Conta pra gente um pouquinho também como foi esse início. Muito bem pensada essa colocação, Lucifredo, mas eu queria voltar só um pouquinho no tema anterior sobre a questão da documentação. E antes de falar da documentação, eu gostaria de falar sobre a questão do abaixo-assinado que você mencionou aí, eu comecei a falar. O interessante é que nós não existia na época, nós não tínhamos internet, não existia a internet, estava engatinhando em Flores, o telefone celular, a gente ainda não tinha a liberação de telefonia móvel, ainda se utilizava, também estava começando, ainda se utilizava o telefone tijolão, não existia o WhatsApp, Facebook, eu acho que nem o Instagram, o Orkut, eu acho que ainda não existia. Se existisse, a gente não tinha esse conhecimento, porque a gente não tinha como utilizar, porque não tinha aparelho de telefone para a gente, de celular, para a gente utilizar isso aí. Então era, como se diz o ditado, era no gargalo mesmo. E em 3 dias nós conseguimos mobilizar em Flores 3.000 assinaturas no abaixo-assinado para mandar para a Anatel. Ele deve ter rasgado lá, né? Mas a gente mandou, que a obrigação da gente era mandar, né? E aí assim, a documentação a gente levou, a gente encaminhou toda a documentação. A rádio sempre teve essa documentação em dia, totalmente em dia. E a gente teve, graças a Deus, para encerrar tudo isso aí, 10 anos depois de a rádio estar no ar, já na administração de Adaci como presidente da Florescer FM, a Florescer FM teve Padre Assis como presidente, depois eu, presidente, aí em seguida veio Carlinhos do Alto, Adaci, você, Adeildo, você e me parece que Edrice e você novamente, né? Então, para a gente ter os presidentes, com toda a diretoria da Florescer FM, de acordo com a lei, ela é formada pelo presidente e vice, secretário e segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro, e o diretor de patrimônio, que atualmente é Ed Silva, né? E o segundo diretor de patrimônio. Aí tem o conselho fiscal e o conselho comunitário, que formam o conjunto total da direção do conjunto que administra a Florescer FM. E então, assim, aí a gente, 10 anos depois, aí é que o Ministério das Comunicações vai liberar a Rádio Florescer FM, e hoje a rádio, ela é legalizada, ela sempre foi, mas ela hoje é autorizada a funcionar dentro do município de Flores. Sobre a questão dos sócios, do que a gente chama dos prestadores de serviço, são vocês que trabalham na Florescer FM. Você está presidente da Associação Cultural Florescer FM, que é quem cuida do patrimônio da Florescer FM. Aí tem Vinícius, que é o do tesoureiro, tem Edrícia, que é a secretária, e Ed Silva, que é o diretor de patrimônio. E tem os adjuntos, né, os vices, né, de vocês, e o Conselho Fiscal, o Conselho Comunitário, do qual inclusive eu faço parte. Aí a gente tem então a gente tem essa estrutura de funcionamento, mas tem as pessoas que são os voluntários que trabalham na Florescer FM, que mantém a Rádio Florescer FM no ar. E é fundamental que as pessoas saibam disso, para a gente saber que a rádio não pode ser uma coisa esquecida lá no canto, né? É preciso que tenha sempre a participação da comunidade, da sociedade como um todo, do comércio, das instituições, da sociedade civil organizada, igrejas. Quando a gente fala sociedade civil organizada, a gente está falando das igrejas, a gente está falando do sindicato, a gente está falando da cooperativa, a gente está falando das associações de moradores. Por que a gente chama sociedade civil organizada? Porque são aquelas que têm uma estrutura, que tem um grupo de pessoas que administram. A sociedade é o todo.
E a sociedade civil organizada são esses instrumentos que atuam dentro da sociedade. A prefeitura não é sociedade civil organizada, a prefeitura é poder público. A Câmara de Vereadores não é sociedade civil organizada, é poder público. O Ministério Público, o cartório eleitoral, o juizado daqui de Flores, ele não é sociedade civil organizada, ele é poder público. A delegacia não é sociedade civil organizada, é poder público. Então a sociedade civil organizada são esses outros instrumentos que eu falei. E a Florescer sempre teve e nunca pode deixar de ter esse grupo de pessoas. Além disso, tem as pessoas que trabalham aqui dentro. Nós temos hoje vocês que conduzem a Florescer FM durante os 7 dias da semana, ininterruptamente, não pode atrasar horário, não pode começar tarde. Lembrar daquela história que a Anchieta Santos falou lá atrás, que rádio é tempo, rádio é tempo. E quem começou com isso aqui foi aquela meninada que Padre Assis ousou acreditar neles. E para fazer isso, besta ele não era, trouxe aquele que ele conhecia de quando ele fazia mandado na Rádio Pajão de Afogados da Engazeira, que foi a Anchieta Santos, para ensinar essa meninada. E ele ensinou. Anchieta era um cara muito brincalhão, só que Anchieta era muito sério no que ele fazia. Não foi por acaso que ele chegou ao título de maior comunicador do rádio pernambucano, numa terra que tem grandes comunicadores. E ele se torna chegou com o título de maior comunicador do rádio pernambucano. E ele chegou e ele cobrava mesmo, na cara dura, ele não queria nem saber. Então nós vamos ter aqui inicialmente a primeira pessoa que vai sentar num tamborete, era no tamborete mesmo, porque a cadeira doada por João Duque, quem sentava era o locutor. Aí, naquela época não tinha computador. Naquela época não tinha internet. Então, as músicas eram passadas em MD e tinha um aparelhozinho que o Padre Assis comprou especificamente para passar CD. E os apoios culturais eram na fita cassete. Portanto, não podia errar. Não tinha como fazer como é hoje, né? Que não. A gente trabalha, uma pessoa só faz as duas coisas. Tudo, exatamente. Então tinha o locutor, tanto que a gente tinha o locutor e a gente tinha o técnico, né? Então nós tivemos aqui como técnicos, a gente teve vários técnicos, a gente teve Jonas Ramos, teve Tony PC, Ed Silva, Gel Gomes, Alberto Ribeiro. Uma coisa, naquela época, nós tivemos casos de locutores aqui que queriam mexer na técnica de som. Não pode mexer na técnica de som. A técnica de som era, sim, Cleiton Silva. A técnica de som era exclusivamente do técnico. Ninguém botava a mão na técnica de som. Era eles que cuidavam. Só esses 5 meninos, Jonas, Tony PC, Ed Silva, Alberto Ribeiro, Gel Gomes e Cleiton Silva. Só eles podiam mexer na técnica de som. Ninguém botava. Eu fui presidente da Florescer FM, eu não botava a mão na mesa. Eu fazia locução. Mas quem conduzia tudo era o técnico. Padre Assis, que foi quem botou a emissora no ar, foi presidente da Florescer FM, ele não mexia na técnica de som. Ele nunca botou, e ele sabia, evidentemente, mas ele nunca botou a mão na técnica de som. Anchieta Santos nunca botou a mão na técnica de som. Carlos Pessoa, Nil Júnior, então a gente vai ter Aldo Vidal, Celso Brandão, Evandro Lira, nós vamos ter Carlos Filho, nós vamos ter vários locutores que vão trabalhar na Florescer FM. Nenhum botava a mão na técnica de som. Nesse período que eles passaram por aqui, a exceção de Anchieta Santos, que ficou mais tempo, quem fazia a técnica de som primeiro, Jonas Ramos fez a técnica de som aqui durante 15 dias sozinho, das 6 da manhã às 6 da noite. Meio dia ele deixava um CD tocando e ia para a casa paroquial. Não podia botar apoio cultural nesse meio tempo, porque não tinha como fazer a ligação entre o apoio cultural e a música, então tem que deixar só música mesmo, porque o apoio cultural era na fita cassete. E ele ia na casa paroquial, entrava aqui no bequinho da Secretaria da Educação, entrava na garagem da casa paroquial, almoçava e voltava. E ficava até 6 da tarde. E no outro dia de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, não importava, chovendo, com frio. E no dia que ele chegasse atrasado aqui, Padre Assis reclamava. Ele passou 15 dias assim, até que Padre Assis descobriu um cara lá no Oiti, ele está no Oiti hoje, mora lá ainda, e voltou para lá, evidentemente, e trouxe ele para cá, chamado Antônio Pereira da Costa. E Padre Assis colocou ele aqui,
e ele ficou com a gente 2 anos. Tony PC, o gatinho da Florescer, era esse o apelido dele. Lutamos para ele fazer locução, nunca quis fazer locução, mas foi uma figura que todo mundo que conviveu com Tony PC sabe que foi que Tony PC foi para a Florescer FM. Na humildade dele, sobretudo, mas sobretudo no caráter e na seriedade com que ele conduzia a Florescer FM. Lamentavelmente, quando o Padre Assis saiu, ele disse que só ficaria até o período que o Padre Assis estava aqui. Logo depois que o Padre Assis saiu, ele saiu também. Não se despediu de ninguém. E a gente sabe que ele não se despediu porque ele não ia aguentar se despedir. E a gente também ia sentir. Eu estou falando e estou sentindo isso porque a gente gostava muito dele, o público gostava dele. Quem criou esse nome, o Gatinho da Florescer, não fomos nós não, foram os ouvintes. Eles mandavam o pedido assim, pedido musical para fulano, ciclano, Jandir, para Tony PC, o Gatinho da Florescer. Então foi o público que criou isso aí. Então a gente vai ter inicialmente o nosso Jonas Ramos e depois nós vamos ter Tony. Aí depois, Padre Assis já traz também. Ele faz um teste lá na igreja, na sacristia da igreja, com várias pessoas. E uma pessoa que vai passar vai ser Valdenísio Campos, que já trabalhava na rádio de Carnaíba, e Pedro Luiz. Só que Pedro Luiz não dava para conciliar o horário dele. E o outro que passou, eu não sei qual foi a ordem, foi Carlinhos do Alto. Aí terminou o Carlinhos do Alto ficando, fazendo locução com a gente aqui. Então, depois nós vamos trazer, ele vai trazer também Penha Vieira, aliás, ele já traz também junto com Jonas Ramos e Tony PC, Penha Vieira, para fazer o programa Ai Que Saudade e Flores para Quem Merece, e que depois esses programas vão passar para Adaci Barros e para Alberto Gel Gomes Alberto Ribeiro, respectivamente. E depois vai vir Ed Silva vai entrar no mês de julho de 2020, de 2020 foi um dia desse. Em 2020 ele completou 20 anos. Ed Silva foi o único profissional que trabalhou na Florescer, o único que completou 20 anos de rádio. Aí por que isso? Quando você completar, Lúcia Cleide Duarte, completar 20 anos de rádio, Ed Silva vai ter 40 anos de rádio. Então, o único que completou 20 anos de rádio foi ele. Nenhum dos outros, nem Adelmo Barbosa, nem Jonas Ramos, nem Carlinhos do Alto, nem Alberto Ribeiro, ninguém completou. Só ele. Nem Penha Vieira, nem Cosmo Queiroz, ninguém completou. Só quem completou 20 anos na rádio Florescer foi Ed Silva. E qualquer um outro, quando completar, então ele vai ter o dobro daquele tempo na Florescer FM. Então, ele vai entrar no mês de julho do ano 2000 e vai permanecer na rádio Florescer FM até esse momento que nós estamos conversando aqui. Nós vamos ter entrando outras pessoas, nós temos também outros locutores que fazem os programas específicos. Essas eram as pessoas que trabalhavam nos programas gerais, como a rádio permanece com as igrejas hoje. Então nós vamos ter Carminha Dedeilton fazendo o programa da igreja Batista. Nós vamos ter os meninos que faziam, não me falha a memória agora quem era que vinha na época, o programa da Assembleia de Deus. Nós vamos ter a Aide, Braga, Macho, que vão fazer o programa do Centro Espírita. Nós vamos ter o pastor Samuel fazendo o programa da Igreja Batista. Nós vamos ter o irmão Ricardo, que lamentavelmente, que foi casado com Vera Marta, que lamentavelmente faleceu, vítima de Covid no período da pandemia, que fazia o programa da Igreja Assembleia de Deus de Convenção de Abreu e Lima. Então a gente, as várias convenções da Assembleia de Deus, né? Depois nós vamos ter Vaneilson, que vai vir com a igreja da Adventista do Sétimo Dia. Então vamos ter outras pessoas que vão entrar. E na Igreja Católica nós vamos ter Jaqueline Silva, vamos ter Adrícia, vamos ter Alberto Ribeiro, vamos ter Lourdes de Abel, temos Zulene de Zé, vamos ter várias pessoas, Ninha de Naldinho, o próprio Naldinho. Então nós vamos ter muitas pessoas participando. Dona Carmelita Santana. E aí a gente tem aqui na Florescer FM também, eu até peço até desculpas, porque eu estava esquecendo, a gente vai ter aqui também uma outra pessoa, que foi o nosso primeiro repórter de campo, e ele era um excelente repórter de campo. Ninguém foi como ele, chamado Adelmo Silva. Verdade. Foi o grande locutor que a gente teve na Florescer. A gente teve Giovana Anastácio, que vem da Florescer desde o início, é sócio fundador da Florescer FM, que também fazia
Mas assim, me perdoe, Giovana Anastácia, ele sabe disso, o Adelmo Silva foi o nosso melhor repórter de campo. Por que ele foi o nosso melhor repórter de campo? Porque Adelmo, ele era aquele cara que ele ia buscar informação, depois voltava e ia ver como era que a coisa estava acontecendo. Ele fazia uma pergunta, ele fazia uma reportagem sobre uma reclamação que o cara estava fazendo lá no bairro Nova Flores, aí depois ele vinha na prefeitura e perguntava ao secretário responsável para saber, e não precisava mandar, para saber o que era que fazia. Como é que ele fazia isso? Era pelo telefone celular? Não. Era com um gravador. A única sorte é que era um gravador profissional, em fita cassete. Mas era um gravador profissional que o Padre Assis comprou para cá. Então, assim, a gente vai ter esse pessoal trabalhando na Florescer FM no início. Depois aí vão vir outros, aí vai vir Geo Gomes, depois de Geo Gomes aí sim vai vir chegar Alberto Ribeiro, aí depois vão chegar, eu vou esquecer, aí depois vai chegar o tempo de Lucicleide Duarte, e a gente chega aos dias atuais. É por isso que a Rádio Florescer está no ar até hoje. É por isso porque a Rádio Florescer mantém uma postura de início. A Rádio Florescer tem critérios que não estão escritos em papel nenhum, que as pessoas seguem até hoje. Por exemplo, se fizerem isso, estão errados em fazer. E eu cobro como sócio fundador da Florescer FM. Não se deve comer dentro do estúdio da Rádio Florescer FM. É norma, não está nada escrito. Segunda coisa, por quê? Porque danifica os equipamentos. Segunda coisa, quem trabalha na Florescer FM, no horário que estiver trabalhando na Florescer FM, não pode homem estar de calça curta e nem mulher estar com roupa decotada demais. É regra. Tudo isso são regras. Só para citar algumas que tem. E não tem uma delas escrita. Isso vem desde quando a Rádio Florescer FM entrou no ar. Quem foi que criou essas, não estipulou, mas determinou isso? Porque você tem que dar como é que diz? Uma sensação de responsabilidade. E todo mundo quando eu falo todo, é todo mundo que entra na Rádio Florescer FM elogia a postura dos funcionários, não são funcionários, dos prestadores de serviço da Rádio Florescer FM e elogia a estrutura da Rádio Florescer FM. Limpa, organizada, o piso que permanece até hoje, que não foi alterado, né? Então, assim, tudo organizado. Isso é respeitado porque muitas emissoras de rádio que foram colocadas no ar, quando a Florescer FM, rádio comunitária e outros tipos de emissoras de rádio foram colocadas, era colocado em garagem de carro, era colocado no fundo de uma casa, era colocado numa cozinha. Os equipamentos eram todos soltos, os equipamentos aqui são tudo escondidos. Eu estou olhando aqui na mesa de som aqui um monte de equipamento, de fios aqui, todo descendo para baixo, lá para baixo, para a mesa, onde está a estrutura, onde está todo o sistema de transmissão. Lá não, era todo fio, tudo solto. Então o pessoal elogia por conta disso. A Rádio Florescer é uma rádio que tem 25 watts de potência, mas ela tem a mesma estrutura que a Rádio Globo do Rio tem. Que a Rádio Nacional de Brasília tem. O formato da estrutura, se você chegar na Rádio Nacional de Brasília, o formato da estrutura é esse mesmo aqui, não tem diferença. O estúdio é do mesmo jeito. O que muda é a potência, a quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de computadores, mas a estrutura é a mesma coisa. Então, isso sempre foi elogiado. E isso não pode mudar. Essa é a Rádio Florescer FM, a Rádio Comunitária Florescer FM, comunitária. Ela não é nem do prefeito, nem do padre, nem do presidente do sindicato. E nem do pastor da Assembleia, nenhuma. Ela é de todos. Ela é de todos. Se quer uma pessoa para a Rádio Florescer FM, ela é do ouvinte. Ela é do ouvinte. Ela é do ouvinte. Pronto. Quer alguém? Quem é o dono da Florescer? Pronto, é o ouvinte. Porque se não tiver ouvinte, então não tem rádio. Isso não é fantasia, não. Não adianta você botar o comercial, botar a música, se não tem ninguém ouvindo do outro lado. Então a rádio é do ouvinte. Quer saber quem é o dono? Então o dono é o ouvinte. E vocês mantêm essa postura, vocês não conviveram com o Padre Assis, vocês conviveram pouco com Jonas Ramos, alguns de vocês não conviveram com Adelmo Barbosa. Então, assim, que foram os primeiros. Eu estou falando, não é que ninguém é melhor do que ninguém, é exceção de Padre Assis. Mas foram as pessoas que trabalharam inicialmente na Florescer. Mas vocês mantêm o mesmo critério. E tem que manter o mesmo critério que tem que ser da Florescer. Florescer é isso. É um projeto que deu certo, que o Padre Assis dizia que dava certo e deu. É um projeto que deu certo, e se Deus quiser, vai
continuar por muitos e muitos anos. Adelmo, mais alguma coisa a acrescentar? Eu sei que a história é longa e se for para contar realmente aos detalhes, a gente passa dias e dias. Mas a gente agradece de forma muito especial a você estar aqui conosco, contando a sua trajetória, contando o que você sabe, deixando arquivado, né, para o pessoal aqui do YouTube. Então, muito obrigada por todo o apoio também, toda a ajuda que você sempre nos dá aqui, né, o pessoal da Florescer, que também sempre procura quando necessário. Você, claro, uma das pessoas desde a fundação, então tem propriedade para nos ajudar em tudo, então só temos a agradecer a você. É interessante quando a gente começa a falar, que dá a entender que a gente está falando no YouTube, né? Vai ficar gravado e tudo, né? E a gente dá a impressão, a gente sente, a gente está no rádio, dentro do estúdio da rádio, então a gente sente como se a gente estivesse falando ao vivo para todo mundo, né? E eu sou assim, você pergunta mais alguma coisa para falar? Tenho certeza que você quer fazer essa pergunta. Porque tem muita coisa, mas também tem outras pessoas para falar e com certeza essas pessoas vão acrescentar, vão corrigir, né? Porque você falar 1h30, né? É impossível que você, não por má fé, mas por esquecimento, você não consiga esquecer ou então errar alguma coisa, né? A gente é falível, a gente tem possibilidade de ver assim. É um prazer enorme e é interessante a gente ter participado lá do início da Florescer FM e a gente vê que hoje a Rádio Florescer FM está literalmente no mundo. Quando eu falo do tamborete, que muita gente talvez... Né, era um tamborete mesmo, aquele banquinho em cima com 4 perninhas embaixo, sem forno, com essas cadeiras, não tinha nada disso. A fita cassete, o que é isso? Eu vi os meus alunos perguntando há poucos dias na escola, o que é isso? É um negócio que roda assim, e que se você não souber rodar, ela enrola e não volta mais. Então não podia enrolar, né? Como é que o cara trabalha de 6 da manhã às 6 da noite? Ele tem que trabalhar, por trás dele tem um Padre-Assis. Então assim, se tinha um Padre-Assis para cobrar, mas também tinha um Padre-Assis para orientar. Ele ensinava. É para fazer assim, tem que fazer assim. Ele não brigava. Ele brigava quando fazia errado, mas ele ensinava. Então, assim, e cobrava. E essa cobrança dele permanece até hoje, né? Quando ele vem aqui, que ele passa aqui na Florescer, ele continua elogiando. Continua elogiando porque não mudou. O que a Rádio Florescer mudou? Não. A Rádio Florescer está acompanhando o tempo. É diferente. Nós não podemos estar no ano de 2023 e estar trabalhando como no ano de 2003. Não. Então, assim, ela acompanha o tempo. Ela não mudou nada. E o fundamental da Florescer FM, ela é uma emissora de todo mundo, como eu falei, ela é do padre, não, ela é do prefeito, não, ela é do delegado, não, ela é do juiz, não, ela é de Maria, de José, de Antônio, não. Ela é de quem? Ela é de todo mundo. Ela é de todo mundo. É de todo mundo. Então, assim, ela é comunitária. Como comunitária, ela é independente e autônoma. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que continuar. E é assim que quem está dentro da Florescer tem que continuar. Agradeço de coração estar aqui presente. Não quero mais responder perguntas se tem mais alguma coisa para falar. Certo? É um prazer enorme e fico feliz de vocês estarem, feliz mesmo de vocês estarem criando esses projetos para eternizar aquilo que eu tenho prazer e orgulho de dizer que ajudei a criar. Não é vaidade, não é querer se promover. Não é isso, pelo contrário. É saber que uma coisa que eu ajudei a criar continua funcionando. E é para continuar funcionando. Com vocês. Então, pessoal, é isso, né? Vamos ficando por aqui com a entrevista de hoje, mas já quero, né, pedir para você comentar, compartilhar, curtir e, claro, seguir também nossas redes sociais, @florescer.fm e, claro, acompanhar a nossa programação pelo nosso site também, tá? florescerfm.com e até o próximo encontro.